irmãos queridos, bem-vindos hoje à nossa partilha entre irmãos especial. Ao vivo! Pois é, primeira do ano, temos que fazer uma coisa diferente, né? Então, estamos juntos agora aqui na Comunidade Bom Pastor, nono andar da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, onde fica a nossa comunidade. Se um dia você quiser dar uma chegadinha, aliás, a gente até vai fazer uns convites hoje para esse iniciozinho de ano. Então já ficam os convites para você poder visitar a gente. E estamos juntos aqui, eu e minha irmã Laura Beatriz, para a nossa partilha e a nossa turma do lado de lá junto com a gente. Anotando os recadinhos, né? Isso. Tem Padre Antônio, que alegria fazer, né? A primeira ao vivo, primeira partilha entre irmãos ao vivo. Ouso dizer, a primeira de outras. Amém. Eu não ouso, mas vamos ver. Vamos ver o resultado. Exato. Né? Vamos ver. Laura, e aí, como é que estamos de comecinho de ano? O que Deus tem falado ao seu coração nesse comecinho de ano? Conta pra gente aí um pouquinho, pra gente começar a nossa conversa. Padre Antônio, é a festa da solenidade Santa Maria, Mãe de Deus, eu fiquei inebriada. As leituras, aquela primeira leitura, eu senti assim o próprio Deus ensinando para a gente hoje. E nos chamando, olha, vocês nasceram para isso, para abençoar. Então, fui muito tocada, muito tocada. Depois, o Salmo, meu Deus, aquele Salmo... E aí, aquela bênção final, né? Do final do folheto da missa, aquela... Meu Deus, acho que tinham 5 ou 6 pontos. Do jeito que o povo gosta, abençoando tudo mais alguma coisa. Né? Aí, Padre Antônio, eu li há muito tempo atrás, não sei se o senhor lembra, um livrinho chamado... era uma série sobre a bênção, esqueci e fui compungida. Eu senti realmente, assim... Deus, no meu coração, falou, minha filha, olha, eu abençoo você e te chamo para abençoar. Então, percebi que era algo que valeria a pena a gente aprofundar, a gente saber um pouco. E, Padre Antônio, você não sabe o que eu fiz. Eu fiquei tão tocada que eu fiz uma pequena pesquisa, onde aparece a palavra bênção, no Novo Testamento só, no Antigo também, para poder mergulhar um pouco, entender um pouco, porque eu realmente senti que era um chamado de Deus. E a gente, às vezes, eu acho, Padre Antônio, eu tenho essa impressão que, às vezes, a gente confunde a palavra bênção, que a gente não compreende a bênção de Deus, que a gente não compreende que Ele nos abençoa e nos chama, enfim... Eu sei que até os irmãos que ainda não sabem que são nossos irmãos, mas são... que ainda não ama Jesus, falam em bênção assim, de uma forma, sem nenhum... Não falam o nome de Deus, mas falam em bênção. Então, senti que a gente precisava, assim, mergulhar um pouco para que a gente possa, de verdade, em 2024, viver sobre as bênçãos de Deus e viver abençoando. Exato, Bênção, bom, em primeiro lugar, é o bem que Deus tem para nos fazer e deseja nos fazer. Eu acho que é a oração eucarística terceira, que diz que o Senhor fez todas as coisas para cobrir de bênçãos as suas criaturas. Eu acho essa expressão... Do Missal Novo? Eu acho essa expressão muito bonita, né? Repete. Dizer, Deus nos fez para cobrir de bênçãos as suas criaturas. Então, o propósito de Deus, ao nos criar, foi nos cobrir, né? Fazer com que as suas bênçãos, que o bem que Ele deseja realizar em nós, que Ele possa ser de tal maneira que Ele nos cubra, né? Vai além do que a gente é capaz de produzir com as mãos da gente, né? Então, bênção em primeiro lugar é o bem que Deus derrama, que Ele tem e que Ele deseja nos dar. Agora, bênção praticamente também é um tipo de oração com o qual a gente suplica esse bem, seja para a gente, seja para outros. E aí já vem um princípio da vida espiritual importante. Deus tem muito a nos dar, e Ele poderia nos dar, e de fato Ele nos dá muito, sem que sequer nós peçamos. Mas Ele deseja nos dar muitas coisas como resposta à nossa oração. Então, Padre Antônio,
só para ficar bem claro. Então, até agora, o senhor já deu assim 2 explicações. Em primeiro lugar, a bênção é todo o bem que Deus já me deu, está me dando e quer me dar. Certo. Para cada irmão. No segundo ponto, a bênção é uma oração. É um tipo de oração. É um tipo de oração. Com o qual a gente louva a Deus e com o qual a gente suplica pedindo algo. A palavra... Quando eu estou bem dizendo a Deus... Exato. A palavra bênção, ela significa tanto bem dizer quanto receber o bem. Né? Então, Deus deseja, a Escritura deixa isso muito claro, Deus deseja realizar muitos bens na nossa vida como resposta às nossas orações. De modo especial, a maior de todas as bênçãos, que é o seu Espírito Santo vivendo em nós. Ele deseja que seja fruto do nosso orar, da nossa súplica. Então, fica claro que Deus deu um poder muito grande às nossas orações. Quando nós oramos de modo particularíssimo, em nome de Jesus Cristo, ou seja, em união com Jesus Cristo, nos submetendo ao querer de Cristo, essas orações têm um valor diante de Deus tremendo, pois assim Ele quis. Pois então, façamos como Ele quis. E oração. Abençoemos as pessoas, abençoemos as situações da nossa vida, abençoemos aqueles problemas que a gente está vivendo e que a gente deseja ver diferente, ver mudando. Ao invés de praguejar, ao invés de amaldiçoar, ao invés de reclamar, murmurar, abençoemos. É isso que o Senhor ensinou na primeira leitura da festa da Santa Mãe de Deus, né, quando a gente ouvia lá no livro de Números, o Senhor ensinou a Arão a abençoar o povo, dizendo assim, olha que legal, como você disse, né, nosso Deus é um Deus que nos ensina a abençoar, né, nos ensina a ordenar o bem que Ele deseja fazer a essa pessoa, aquela pessoa, a essa situação e aquela outra. Então, quando nós oramos abençoando, nós estamos ordenando, ou seja, nós estamos colocando na ordem, na direção daquela pessoa ou daquela situação, o bem que Deus nos faz pedir. Acho que isso vale muito a pena e a gente pode aprender a fazer isso mais e melhor. Padre Antônio, o senhor acabou de, com essa fala sua, me lembrar que durante muitos anos eu fiz isso e agora não faço mais. Antes de pegar o ônibus, eu estendi as mãos, que é a mesma forma da gente chamar um ônibus para parar, abençoava o meu motorista, todos os passageiros, pedindo a proteção dos anjos. Ai, vou voltar a fazer isso como precisa, né, padre? Padre Antônio, na nossa cidade. O senhor faz isso antes de entrar no carro? Não, eu faço de outro jeito. Eu faço algumas outras coisas parecidas com em outras situações, assim, totalmente fora da casinha também, mas Deus vai mostrando para a gente como dispor a sua bênção. Eu gosto de fazer isso quando eu estou dirigindo, mas pelas pessoas que eu encontro passando na rua, às vezes. Né? Padre Antônio. Ou quando, por exemplo, a gente passa na frente de um hospital. Entendi. Né? Enfim, então cada um faz que bonito, aquilo que vai sendo conduzido a fazer. Entendi. Mas lembrando disso, quando você passa por um lugar, quando você está numa situação, você está ali como São Paulo diz, como embaixador de Cristo. Então você está trazendo para aquela situação. O que é um embaixador? É alguém de um determinado país que leva com ele a autoridade do seu governante para outro lugar e usa aquela autoridade do seu governante naquele lugar. São Paulo diz, nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando você está numa situação, quando você está num lugar, você está levando com você a autoridade de Cristo, que é o Rei dos Reis, para aquela situação, para aquele lugar. Para aquelas pessoas? Como é que você pode usar essa autoridade? Eventualmente, através da sua palavra, através das suas atitudes, mas certamente sempre por meio da sua oração. Então,
Isso é algo simples de fazer, não precisa complicar o meio de campo, né? E pode acontecer de 1000 maneiras. Você já imaginou um professor que todos os dias abençoa os alunos que ele tem, que ele encontra na sala de aula? Sabe, tem um médico que inicia o dia abençoando os pacientes que vão encontrá-lo, o trabalho que ele vai fazer com cada um deles no seu consultório. E a gente poderia pensar isso de em 1 cada milhão profissão. de maneiras. Eu conheço alguns médicos que fazem isso, você deve então, conhecer também. Isso é um poder que Deus nos concedeu. Né? Deus, ele interfere, ele age na Terra ordinariamente por meio de pessoas que são, entre aspas, né, 500 aspas aí, seus parceiros na obra da sua salvação. Né? Há um salmo que diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos homens. Dos homens. Então, ele conta com a gente aqui. E um cristão deve saber disso com muita consciência, com muita clareza, e deve usar o que recebeu de Deus. Essa autoridade que Deus nos deu como seus filhos, usando o nome de Jesus, que aliás, hoje é o dia da festa do Santíssimo Nome de Jesus, lindo. Que é a chave de todas as coisas. Se a gente usa isso, a gente vai ver diferenças. E a gente não pode ter medo de dizer essas coisas. A gente vai ver diferenças acontecendo. Assim como quando a gente não usa a autoridade que Deus nos deu, a gente vê a diferença para pior. Né? Quando num lugar quem tem autoridade não usa a autoridade que tem, o negócio fica estranho. Né? Você imagina numa cidade, quando a força policial ou quando os políticos não usam ou usam mal a autoridade que têm, vira um caos. Né? Portanto, nesse mundo, quando aqueles que têm a autoridade do nome de Cristo, que são seus embaixadores nessa terra, não usam a autoridade que têm, pronto, fica tudo virado de cabeça para baixo. Se a gente começa a usar, é claro que a gente vai ver diferenças. É esse o chamado de Deus para a gente, talvez, nesse ano de 2024. Ver diferenças à medida que a gente vai usando a autoridade que Ele nos concedeu naquelas áreas, naquelas situações da vida em que Ele nos investiu como seus embaixadores para sermos abençoadores, para sermos bênção para alguém. Padre Antônio, com isso que o senhor falou, eu assim, eu assim percebi que a gente ainda tem uma ideia de que a bênção só o sacerdote dá. Essa explicação que o senhor deu, né, de que a gente precisa falar mais sobre ela, a gente precisa vivê-la mais, porque fala em bênção, é claro que a gente sabe que é o sacerdote ordenado que tem o poder de nos dar, como no final da missa. Mas também nós, batizados, podemos, mas acho que a gente esquece disso. A palavra bênção, eu tenho essa percepção, Padre Antônio, ainda está muito ligado, né, ao padre. Né? A bênção é clerical, sempre. Então, a bênção é uma forma de oração. É uma forma de comando. Eu sou uma pessoa abençoada, então eu comando a bênção de Deus sobre uma situação. Eu suplico com autoridade, eu suplico não em meu nome, mas na abundância do bem que Jesus fez por nós e nos deu. Eu suplico que esse bem agora irradie sobre aquelas pessoas, sobre aquelas situações que eu apresento ao Pai em nome de Jesus. Isso é algo que todo cristão pode fazer e deve fazer. Né? É claro que são coisas distintas. A bênção tem a ver com autoridade. É claro que o sacerdote, na comunidade cristã, tem um tipo de autoridade próprio dele. Mas um pai e uma mãe de família tem autoridade na sua casa. Uma pessoa que cuida de outras pessoas recebeu autoridade para aquela missão que lhe foi confiada. Então, na medida em que eu tenho uma missão, eu recebi de Deus... um tipo de habilidade para aquilo. Também uma habilidade espiritual. Uma unção. Exatamente. Então, você recebeu uma tarefa de Deus, você recebeu um chamado, uma vocação, um trabalho a realizar.
Deus habilita você a isso. Seja do ponto de vista natural, dando a você talentos, dons, seja do ponto de vista sobrenatural, espiritual, dando também dons e dando esta autoridade, né, que é própria da vida de oração. Usa isso, poxa vida, não é tão complicado assim, né? No dia a dia, né? Hoje eu percebo, assim, de uma forma muito linda, que está voltando. Tinha parado um pouco, mas hoje, pelo menos, eu percebo a volta da bênção dos pais sobre os filhos, né? Isso é algo que eu percebo isso, né? Eu sinto isso, que, pelo menos eu vejo isso no Instagram, de uma forma geral, nas redes sociais, né? Exemplos de pais abençoando seus filhos. Mas não apenas os pais abençoando os filhos, né, padre? Os filhos abençoando os pais também? O marido e a esposa abençoando um ao outro. Acho que isso seria tão importante, né? Porque numa casa, quando o casal vai bem, geralmente o resto também vai bem. Os filhos, eles usufruem do que transborda da vida do casal. Eles são esse transbordamento e eles também usufruem do que transborda da vida do casal. Então, quando há respeito, quando há bênção de um para o outro, né? Já que Deus confiou a cada um lugar tão particular na vida do outro, isso reverbera na vida dos filhos. Então, de mil maneiras, Deus nos coloca em posições para que ali nós sejamos abençoadores. O segredo é a gente se ver dessa maneira, como alguém, porque eu só me vejo como abençoador quando eu entendo o quanto eu sou abençoado ali, né? Aí eu sei que há algo a transbordar. Talvez um grande desafio para muitas pessoas serem abençoadoras é que elas entendam o quanto elas são portadoras de bênção, né? E não só portadoras de problemas, né? Eu estou carregando aqui uma tonelada de problemas. Não, eu estou carregando uma tonelada de bênçãos comigo também. E aí eu posso distribuir isso por onde eu for, né? Então, talvez esse olhar sobre si próprio como alguém abençoado abra muito para a gente a possibilidade de que a gente se torne também um abençoador, que no fim das contas vamos dizer assim, é o objetivo último dessa história, né? O Senhor ensinou a Arão a abençoar, né? Então, quem sabe ele esse ano não quer ensinar a gente a abençoar. Agora, primeiro passo para eu aprender a abençoar é eu saber que eu sou portador de bênçãos, eu sou abençoado. Então, exercitar isso também. Por isso que a igreja colocou juntinho, né, nessa liturgia da Santa Mãe de Deus, a bênção. E daqui a 3 dias, a gente vai viver a festa do batismo, que é a partir daí, né, padre? Sim, é a maior de todas as bênçãos. A maior. Né? Vamos nós. Iete, cadê tu? Iete está aqui no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo, estou aqui atrás das câmeras, literalmente. Né? Então, tem muita gente já participando. A Margarida Miranda, por exemplo, ela colocou aqui: não com sua autoridade, padre, mas também sinto a necessidade de rezar por algumas pessoas que aparecem no meu caminho ou pensamentos. E assim faço, continuarei fazendo. Obrigado. Muitos aqui falaram que continuam pedindo a bênção dos pais, dos avós. Lembram sempre que pedem a bênção, lembram dos avós, isso é muito lindo. Lindo. A Flávia Rocha, se perceber abençoar para abençoar. Ela ficou feliz com essa palavra que vocês falaram aí, né? Deus nos coloca em posições para sermos abençoadores. Matemática fácil, Cris. Não sei quem é. Ela tá firme e forte, a matemática fácil, Cris. Ela é fidelíssima. Beijo, Cris. O José Augusto Cerqueira, ele colocou aqui: eu sempre pedi a bênção ao meu avô. Muito lindo, muito lindo. A Gisele, a Benedita Madalena, boa tarde, meus irmãos. Ô, Madá! Acompanhando aqui de Rio das Ostras. Oi, Madá. A Sueli, nossa, tem muita gente. Entra aí, gente. Coloca mais, participa mais com a gente, interage mais com a gente. Aperta o coraçãozinho e, se tiver alguma dúvida, algum comentário, é só escrever. Isso aí, tamo junto. Você pode colocar também, né, se você já faz isso.
se você abençoa o ônibus que você vai tomar, antes de você entrar no seu trabalho. Eu estou redescobrindo essa graça aqui com essa conversa assim, com o Padre Antônio. Sabe, Laura, deixa eu só interromper, porque aqui a Valdéria está lá do Espírito Santo, né? Oi, Valdéria. Fala, que maravilha, Senhor, saber a importância da bênção. Amém. Em tudo eu abençoo em nome de Jesus, porque me sinto muito abençoada, escreveu a Deise. Olha que lindo. Isso que o senhor falou, é a pessoa que se sente abençoada, que percebe que ela também abençoa, Exato. Né, Padre Antônio? E isso é talvez um segredo para muita coisa na vida cristã. Né? Quando a gente se sente abençoado, ou quando a gente se entende abençoado, porque às vezes a gente não sente, né? Quando a gente se entende abençoado, a gente aprende a ser grato. E aí a gente consegue louvar. Quando a gente entende o quanto a gente é abençoado, a gente sabe que carrega algo precioso com a gente. Então, a gente transborda isso sobre outros, a gente aprende a interceder. No fundo, abençoar é uma forma de interceder, né? É rezar por outros, né? Suplicar sobre outros a bênção de Deus, sobre outros a graça, a misericórdia de Deus. Então, reconhecer o quanto Deus fez e continua fazendo pela gente, me parece que é uma chavezinha importante para um monte de coisa na vida cristã. Quando a gente não vive dessa consciência do bem que Deus nos faz, a outra opção é a gente viver da consciência do que falta, do que não está bom, do que, sei lá, mas o quê. É um ou outro. E aí a gente vai viver dessa maneira, a gente vive da maneira como a gente se vê. Então, se eu me vejo como uma pessoa abençoada, mesmo quando eu passo por problemas, tribulações, bom, eu posso estar passando por tribulações, mas eu carrego bênçãos de Deus para suportar, para viver, para superar essas provações. Se eu me vejo como uma pessoa desprovida de bênçãos, sempre tudo é ruim comigo, nada comigo é bom, eu vou viver desse jeito. Eu vou viver reclamando, eu vou viver praguejando, eu vou acabar criando um ambiente ao meu redor que não é um ambiente de bênção, né? Então, esse eu acho que é um grande segredo. Padre Antônio, com isso que o senhor falou, eu vi a íntima ligação dessa, podemos falar dessa consciência que eu fui e sou abençoada com a gratidão e o perdão. Senão eu vou viver na reclamação e vou viver rancorosa. E aí eu me lembrei de que Jesus, no Sermão da Montanha, né, algumas vezes Jesus nos chamou para abençoar. E no Sermão da Montanha, concretamente, ele falou para a gente: abençoa os que te maltratam, abençoa os que te amaldiçoam. Né? Então, acho que a gente precisava entender melhor essa palavra, porque ele não pede apenas para a gente fazer isso ou aquilo, e mais do que, né, perdoar, pede para a gente abençoar os que nos maltratam, os que nos amaldiçoam, acho que o texto correto. Eu creio que perdão eu sempre entendi da seguinte maneira: perdão é um trabalho do nosso espírito, não da nossa cabeça, né, do nosso íntimo, que acontece enquanto a gente reza. Então, Jesus disse uma vez: quando orardes, perdoai. Enquanto estiver orando. Né? Então, quando eu oro abençoando alguém que me feriu, que me amaldiçoou, enfim, de algum modo, Deus já vai fazendo pela minha oração que o perdão aconteça. Uhum. Ele acontece primeiro dentro. Uhum. O Catecismo da Igreja Católica diz: é no coração que tudo se faz e se desfaz. Então, o perdão se faz no coração e a mágoa se desfaz no coração. Oh, glória a Deus. Portanto, quando eu rezo abençoando quem me feriu, o perdão começou, ponto. Ali começou, né? E aí Deus coloca em movimento uma série de outras coisas. O mesmo catecismo diz: olha, coisas que não são o perdão, porque o perdão acontece enquanto você reza. E reza como? Abençoando quem te amaldiçoou. Mas coisas que não são o perdão, mas que tem a ver com ele, por exemplo, não ficar doído cada vez que você lembra do que aconteceu, isso é fruto da sua oração por quem feriu você.
O Espírito Santo, ele sim é capaz, por exemplo, de purificar a sua memória depois que você, durante quanto tempo for preciso, você rezou abençoando a pessoa que feriu você. Outra coisa que me parece importante, Jesus não disse, ore por você para que você abençoe. Jesus disse, abençoe quem amaldiçoou. A gente tem um problema que a gente fica rodando em círculos. A gente, quando tem que perdoar alguém, a gente fica rezando pela gente. Senhor, me ajuda a perdoar esse miserável. Me ajuda a perdoar essa pessoa, isso que ela me fez, isso que o senhor sabe. E a gente não sai do lugar. Parece que fica coberto esse versículo. Porque a gente fica girando em torno da gente. Ai, Jesus. A ordem de Jesus não foi reze por você. Reze, ore, abençoe quem feriu, quem amaldiçoou. Quando eu dou esse passo, alguma coisa de Deus, ou seja, esse poder do perdão, começa a acontecer. E aí Deus se encarrega de muitas coisas que eu não sou capaz de realizar. Alguém poderia dizer assim, mas não vai ser uma oração assim, sentida. Pois é, mas olha, temos que entender uma coisa. Existem orações que brotam do nosso sentimento e existem orações que a gente faz para mudar os nossos sentimentos. Então, quando eu rezo por alguém que me feriu, esse é um tipo de oração que eu faço exatamente para mudar o que eu sinto, porque o que eu sinto não me une a Deus, não agrada a Deus, me faz desobedecer a Deus. Né? Então, quando eu oro abençoando quem me feriu, Senhor, eu abençoo a vida dessa pessoa. Eu comando sobre ela a tua bênção de bondade, de misericórdia, que chega fundo na alma. Eu abençoo a vida dela para que ela possa caminhar nos teus caminhos. Quando eu estou fazendo isso, mudar os meus sentimentos, que é algo que eu não sei fazer, o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, o Catecismo diz, purifica a memória, transforma os sentimentos daquele que se coloca nas suas mãos. Eu acho que esse aí é um dos segredos, né? Quando a gente abençoa quem amaldiçoou a gente, de algum modo, a gente abre espaço para que Deus mexa onde a gente não sabe mexer, a gente não consegue. Não tem alcance, né? Agora, isso acontece quando a gente quando a gente decide fazer algo que depende sim da nossa vontade, que é começar a abençoar aquela pessoa. Porque não é uma sugestão, né, Padre Antônio? Se a gente parar, é Sermão da Montanha, Lucas 6, 27, né? É mais do que uma orientação, é uma ordem de Jesus. Sim. Então, é muito forte isso, né? Abençoa, como todas as outras palavras dele, é uma palavra dele de orientação, ou melhor, de ordem, né? Abençoa os que te amaldiçoam. E aí, o meu relacionamento com Jesus cresce, porque eu vou estar obedecendo a ele, a palavra. Superando uma tendência natural nossa a guardar rancores. Eu vou abrir mão de algo meu, da minha natureza carnal por ele. Meu relacionamento com Jesus vai crescer. Meu relacionamento com Jesus vai estar moldando o meu relacionamento com outras pessoas, com aquelas pessoas que me machucaram e das quais às vezes não dá para fugir, porque elas estão ali todo dia. Né? Então o meu relacionamento com Jesus vai mexer com o meu relacionamento com elas. Quer dizer, é um monte de coisa boa que é colocada em ação quando eu decido dar esse passo que Jesus ordenou, né? Orando, abençoando quem nos amaldiçoou. Aí aquela história, é fácil? Bom, primeiro, ninguém disse que era fácil. Segundo, não é fácil, é impossível para nós sozinhos. Aliás, a palavra do catecismo começa assim, né? É impossível... Né? É impossível a nós sozinhos. Mas como a gente não faz isso sozinho, a gente faz isso com o amparo, com a ajuda do Espírito Santo, aí é possível. Não só possível, como é real. A gente percebe que tem algo que está sendo mexido dentro da gente. No tempo de Deus, do jeito que só Ele sabe fazer. Eu acho que o último degrau, vamos dizer assim, desse caminho e dessa descoberta do abençoar, rompendo o círculo vicioso da maldição, né? Porque a tendência natural seria alguém me amaldiçoa, eu amaldiçoo também. Então, quando eu abençoo, eu rompo esse círculo vicioso. Eu acho que a última etapa disso é quando, de repente, a gente percebe que Deus usou até aquilo
para levar a gente onde ele queria que a gente chegasse. E que sem aquela ofensa, aquela dor, aquele problema, eu não iria enxergar o que eu precisava enxergar, né, Padre Eu Antônio? acredito de fato Eu nisso. também, Padre Antônio. Sabe, no final das contas, É a gente verdade. pensa, rapaz, não é que Aquilo Deus que usou aquilo E sem aquilo... para me fazer estar onde ele quer que eu esteja. Então, aí a gente bota a viola no saco, amém, Jesus, vamos embora. Padre né? Antônio, lembrei da nossa amiga agora. O Natal de Santa Terezinha, aquele primeiro... Não foi assim? Ela ficou tão... No primeiro momento, né, o padre, meu Deus, tomara que ano que vem não tenha isso. Ela ficou... Mas ela diz que a vida dela, amadurecida na fé, começou aí. Naquele instante, ela subindo as escadas, né? Ela ouvia o pai fazer uma reclamação de que ela ainda era... Cansada. Ela agia como criança, sendo já uma moça. 13 né? anos, né? Então, ela ouviu aquilo e aí... E a irmã ficou preocupada. Mas ela entendeu que das coisa, duas, que uma. graça naquilo. Ou ela ia permitir que aquilo tudo girasse em torno dela e o Natal acabava ali, ou ela engolia o choro, como a gente diz, e não estragaria a noite de Natal da família. Quer dizer, como se não tivesse ouvido, tratando o pai normal e tal. E ali, o que acabou acontecendo? Ela escolheu abrir mão dela própria. Em benefício do pai, em benefício do relacionamento dela com o pai, em benefício da alegria da noite de Natal da família. E pronto, ela diz que, de fato, ali ela virou gente, né? E isso essa decisão mudou o coração, o cansaço do pai foi embora na hora que ela desceu. E isso é muito legal, né? Dela, de repente, perceber que uma situação que foi sofrida para ela, né? Ouvir o pai fazendo uma crítica para ela. O temperamento de Santa Terezinha não era muito chegado a imaginar que ela pudesse estar causando rainha, problema, né? Para alguém, né? Então, ela ouvia aquilo, doeu nela, mas ela resolveu esquecer um pouco da sua dor, né? Para que a família tivesse um Natal legal, né? Ou seja, uma situação que doeu acabou se tornando uma grande bênção para ela numa noite de Natal. Muita coisa na vida da gente, talvez muito depois a gente perceba, acaba funcionando desse mesmo jeito, né? Coisas que talvez naquele momento ali doeram, a gente não entendeu por que foi assim, mas de repente lá adiante a gente olha, não é verdade que foi preciso, né? É o jeito como Jesus conversa com os discípulos de Emaús, lembra? Quando eles estão ali magoados com tudo que tinha acontecido. Decepcionados, arrasados. Né? Jesus muda a conversa fazendo para eles essa pergunta. Será que não era preciso que o Filho do Homem sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E aí Jesus faz esses discípulos de Emaús começarem a entender a história que eles tinham vivido até ali, com tanta amargura. Jesus faz eles entenderem tudo de outro jeito. E o coração deles muda totalmente, né, Pai? Eu acho que às vezes Jesus entra na vida da gente falando isso. Será que não era preciso? E aí, de repente, parece que os olhos da gente se abrem. Jesus, doeu, foi difícil, mas eu acho que fez parte do caminho e foi importante. Então, nosso Deus é capaz de tirar bem até do mal, né? A gente precisa acreditar nisso, né? Ele é craque em fazer isso, né? Então, quem sabe também naquelas coisas que nos feriram e nas quais a gente aprendeu a dar um passo de perdão, orando por quem nos amaldiçoou, quebrando o círculo vicioso da maldição. Quem sabe, nesse momento, a gente também não começou a viver algo que se tornou parte boa do nosso caminho. Aí, Padre Antônio, com tudo isso que o senhor falou, a gente tem uma outra compreensão de Efésios 1, que a gente viveu e partilhou há um mês atrás. Bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, materiais em Jesus Cristo. Todas as bênçãos. Todas. Inclusive a grande bênção de poder perdoar. Amém. E a grande bênção de ver a nossa cruz se transformando em fonte. Amém. Como no Calvário, né? É uma grande bênção poder perceber que aquilo que para a gente é cruz, que de alguma maneira nos crucifica, né? Nos mata de algum modo, pode se tornar também o início de uma vida nova, de um caminho novo. E
todas essas bênçãos nós recebemos em Cristo. Até o momento da gente perceber, como o senhor falou, nossa, aquilo que aconteceu foi para o meu bem. Exato. Né? Então, mistérios. Né? Iete sai do esconderijo do Altíssimo e conta pra gente o que anda acontecendo na internet. Pois é, tem gente no metrô dizendo que está ouvindo a live, a Naira, por exemplo, a nossa querida Naira. Naira, ouve aí mesmo, hein? Aproveita, tira do fone e põe o povo todo aí no vagão para ouvir. Um abraço, Naira. Tem gente que, a Beth Teixeira, lá do Maranhão, está dizendo, eu sempre peço a bênção aos sacerdotes, mas como o Senhor nos diz que somos herdeiros da bênção, eu costumo abençoar meus irmãos e situações. A Dalita, abençoar quem nos feriu, clamando a Jesus, é o remédio. O perdão é a cura que vem pela misericórdia do Senhor. Amém. A Maria Bernadette colocou assim, quando eu fui assaltada, ainda muito assustada, nervosa, cheguei à igreja e pedi para Jesus perdoar os moços que me roubaram. Agora tem uma pergunta aqui, bem interessante, achei. A Neide Porto pergunta assim, Padre Antônio, tem diferença entre bênção e graças? Não, Deus nos abençoa com todo tipo de bênção, com todo tipo de graças. Graças no plural são as bênçãos, pronto, né? Graça no singular fala de algo maior. A graça de Deus é o dom de Deus que vem habitar em nós e cria em nós faz de nós uma nova criatura, né? Quando a gente reza Ave Maria, a gente não diz Ave Maria cheia de graças, né? A gente diz Ave Maria cheia de graça. Graça é a beleza de Deus, que é a beleza da bondade de Deus que ordena a gente por dentro e que põe em ordem o nosso interior. E isso, na linguagem da Bíblia, tem a ver com beleza, né? Beleza é cada coisa no seu lugar. Então, Nossa Senhora é cheia de graça, ou seja, ela é linda, porque nela não tem nada fora do lugar. Tudo está no lugar, tudo está submisso a Deus, né? Agora, graças no plural é sinônimo de bênçãos, né? Então, recebi uma graça, recebi uma bênção, né? A Flávia está pedindo para o senhor contar de novo a história da Santa Maria Gorete. Santa Maria Gorete, nossa, mãe, eu contei já. Eu não lembro. Santa Maria Gorete, o pessoal... Que a mãe dela perdoou... Não, ela perdoou. Santa ela Maria perdoou, Gorete, né? O pessoal liga muito como a santa, e de fato foi mártir por guardar a sua pureza, né? Mas Deus permitiu que ela vivesse algumas horas ainda além, né, do momento em que o homem que a tentou violentar a apunhalou de várias vezes, né? Ela ainda foi para o hospital e ela morreu abençoando aquele homem. Bom, ele foi preso e na prisão ele teve uma visão de Santa Maria Gorete, e ele acabou depois se tornando franciscano, né? A gente acredita que a conversão dele foi fruto da oração dela no fim da vida por esse rapaz, né? Aliás, se a gente pegar a história do cristianismo, é cheia toda disso. Cheia. E a primeira história dessas é a história de Santo Estevão em São Paulo, né? Santo Estevão morre perdoando os seus algozes. E a gente sabe que Paulo foi a pessoa que... O chefe, né? Foi a testemunha, né? Porque ele guardou a roupa das pessoas que iam apedrejar Estevão. Então ele era testemunha, né, de que a coisa estava sendo feita conforme a lei. E é interessante porque na Basílica em Roma, onde São Paulo está sepultado, né, onde estão os restos mortais dele, do lado esquerdo do altar, a capela é dedicada a Santo Estevão. Né? Como que é uma maneira da igreja dizer, olha, Paulo, achamos que a sua conversão tem alguma coisa a ver com a oração daquele diácono lá quando estava morrendo, pedindo ao Senhor que não levasse em conta, né, os erros, os pecados, né, daqueles que o estavam matando. Todo perdão, toda súplica, toda oração na qual a gente perdoa alguém, no fundo, é uma maneira de abençoar essa pessoa. O perdão é uma grande bênção para aquele que dá e para aquele que recebe, né? Então, a história da igreja é cheia de santos que foram ao encontro do Senhor, orando, perdoando, abençoando os seus algozes, né?
A partir de Santo Estevão, A história da igreja é uma história de perdão, né? É uma história de perdão. Desde a cruz até o dia de hoje, né? No fundo, a história da salvação, até que Jesus volte, é uma história de perdão. Né? É o ciclo da maldição sendo quebrado, onde há alguém ali disposto a abençoar e a perdoar. E isso é ser cristão, essa é a missão da igreja e essa é a missão de cada cristão. Né? A gente vive num mundo onde há um círculo vicioso de maldição, de ódio, de rancores. Onde há um cristão, há a possibilidade de que isso seja rompido, quebrado. Para isso nós fomos chamados. Né? A Escritura diz isso, né? Para abençoar, não para amaldiçoar. Ou seja, nós fomos chamados para romper com essa teia do rancor e da maldição. Eu abri isso na hora, Padre Antônio. Ao contrário, abençoai, é 1 de Pedro 3:9. Ao contrário, ao contrário de tudo aquilo que a gente algumas vezes faz, abençoai, pois para isto fostes chamados. Meu Deus. Deus não chamou só os padres para abençoar. Sim. Para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Meu Deus, que coisa linda. Herdeiros que usam a bênção, a herança que receberam, abençoando, sendo bênção para os outros, né? Há lugares na Escritura, já desde o Antigo Testamento, em que o Senhor diz isso, né? Se tu uma bênção. Né? E isso é tão verdadeiro, né, que o Senhor diz a Abraão, né, para quem ele fala isso, que até a lembrança do nome dele seria uma bênção para as pessoas. E a gente sabe o quanto isso é verdade. Há pessoas que são uma bênção nas nossas vidas. E só de lembrar delas, a gente já se sente abençoado, a gente já se sente mais unido a Deus. Esse é o chamado do Senhor para nós. Que nós sejamos bênção para outros. Que as pessoas, quando lembrarem da gente, se sintam abençoadas porque lembraram de nós. Imagina, né? Ô, Padre Antônio, eu não sei porque eu lembrei de um grande amigo seu, eu acho que é um dos melhores, São Bento. Ele é um dos episódios, mas quando ele abençoou a comida envenenada, o vinho envenenado, quando ele abençoou, explodiu, caiu, foi isso? A copa de vinho que tinha envenenado. Veneno, né? Foi ele abençoou dele, né? Desmascarou o mal que estava escondido. São Gregório usa mais, que é quem escreveu a vida dele, usa mais ou menos essa expressão, né? Quer dizer, a bênção revelou o mal escondido, né? A armadilha escondida, né? Uhum. Quando a gente abençoa, a gente é preservado de muita coisa também, né? Abençoar, viver na bênção de Deus, é viver na luz, né? É não ter no coração segundas intenções. Quando a gente amaldiçoa, dificilmente a gente amaldiçoa na cara, assim. Eu te amaldiçoo. Ninguém fala isso. Mas a gente faz aqui dentro, né? Horrível. Então, a maldição, o círculo vicioso da maldição, ele prossegue, ele prevalece no escondimento, sabe? Ele prevalece na dubiedade, né? Na falta de sinceridade. Bênção é algo que, para ser real, não tem segundas intenções, não tem nada escondido, né? Então, quando a gente abençoa, a gente vive na luz, e aí a gente mesmo é preservado de muita furada. Quando a gente entra no círculo vicioso da maldição, a gente também se esconde, a gente também usa de subterfúgios, e a gente também acaba ficando exposto a muita coisa que se propaga no escuro, sabe? No escondimento. Então, vir para a luz, né? Ser bênção, abençoar, isso também é trazer a sua vida para a luz. Isso preserva a gente de muita coisa. São Bento e vários outros santos que conseguiram desmascarar o mal que se aproximava deles, né? Porque viviam na luz, eles mostram isso para a gente. Então, quando eu sou um abençoador, eu estou, de alguma maneira, trazendo a minha vida para a luz. Eu estou saindo, né, daquele circuito das segundas intenções e dos pensamentos e dos sentimentos ocultos, né? E isso me preserva também,
né? Em primeiro lugar, faz bem a mim. Eu acho que abençoar, assim como perdoar, em primeiro lugar, faz bem para quem faz, né? Porque alinha a gente com Deus. Alinha a gente com Deus. Quer falar? Oi, alô? Ah, Iete, você de novo. Iete, vem pra luz, Iete. Padre, eu estou amando essas suas chamadas a mim, né? Sai do esconderijo do Altíssimo, vem pra luz. Olha, que seja para todo mundo. Não, mas continua no esconderijo. Continua no esconderijo. Com certeza, não sai, não. Com certeza. Então, a Neide, ela está perguntando se abençoar foto por um sacerdote é válido? Minha filha, é tudo válido. É claro que a foto não é uma... A foto representa alguém. Muitas vezes as nossas orações precisam desses pontos de apoio, de contato, para a gente... como é que eu posso dizer? Para a gente exercitar mais a nossa fé. Então, é óbvio que eu não preciso mostrar uma foto para pedir ao padre que abençoe alguém que não está perto. Mas quando eu mostro a foto... É como se eu usasse mais a minha fé, né? Eu acabo transformando aquela foto num apoio para... Não, essa pessoa aqui, Senhora, está vendo ela aqui, sabe? Então, isso de alguma maneira é um incentivo à fé. Então, nesse sentido, pode abençoar foto, roupa que a pessoa usa, o que for, está valendo. Tá óbvio, tudo bom. Coisas que sejam decentes e honestas, é óbvio, né? Mas essas coisas todas acabam se tornando sacramentais, porque quando um padre abençoa algo, aquilo se torna um sacramental, se torna algo, um instrumento de Deus também. Então, está valendo. Né? A Aline Machado, ela fala assim, que ela trabalha num laboratório de química e todos os dias que ela abre a porta do laboratório que ela trabalha, ela levanta as mãos e pede ao Senhor Jesus para abençoar o trabalho e o laboratório. Amém. Filha, eu já abençoei tanto a caixa d'água que tem lá no Meia. Foi, Padre. Eu não sei nem para onde é que aquela água vai. Quer dizer que o senhor toma banho de água benta? Não faço ideia, porque eu não sei para onde vai, mas que eu já abençoei. Gente, e voltando, não estamos falando de mágicas. A gente está falando de oração. Sim. Né? A gente está falando, como o Senhor Jesus disse, né? De ligar e desligar coisas no céu, né? Porque a gente ora, porque a gente está transformando estas coisas em instrumentos para a nossa fé, instrumentos de oração. Então, esse tipo de coisa sempre vale a pena, não tem nada de errado nisso. E pode ser um jeito bonito da gente mostrar a Deus o nosso cuidado, a nossa compaixão, por exemplo, pelas pessoas que vão usar, quem sabe, uma medicação que vai sair desse laboratório, né? Então, tudo é meio para exercício da fé. É isso que a gente tem que entender. Na verdade, o que está valendo aí é o nosso relacionamento confiante e filial com Deus. As coisas são só meios, são só veículos para a nossa fé, para a nossa oração. Não é uma mágica, é óbvio, né? Acho que a gente tem bastante clareza disso, né? Pois é, o que eu estou observando também aqui, sabe, padre, sabe, Laurinha, é que está todo mundo dizendo que essa live está maravilhosa de poder participarem ao vivo. Eu estou achando que ano que vem a gente faz outra igual. Que bom! Né? 2025. Mas mesmo assim, mesmo que seja gravado, as pessoas podem participar. Sim, isso, bem lembrado. E que aí a gente pode, de repente, pegar o que você escreveu ali, mesmo que seja gravado, mandar para o padre e o padre responder. Isso. Ou a gente dá um espaçozinho antes de cada live para ver o que o povo está com dúvida, está desejando saber. Algumas vezes no início do podcast, eu passo isso para o Padre Antônio, releio os últimos. Então, isso aí de repente pode ser uma boa. O importante é que não deixem de participar, né? E também é importante não deixar de se inscrever no nosso canal, gente. Lembra aí de apertar o sininho também, para receber as notificações cada vez que a gente fizer uma postagem. É um botãozinho que está escrito inscrever-se? E do lado tem um sininho. Se você iluminar o sininho, toda vez que tiver alguma coisa nova, ele vai mandar uma notificação para você. E compartilhar o vídeo por isso, né? O Geraldo está aqui dando mil colas, né? E não esquecer de compartilhar o link. Isso também é muito importante. Ou seja, mexa no computador, porque cada vez que a gente mexe, fazendo qualquer coisa, o YouTube entende que a gente vai
que a gente está gostando e que aquilo dali, de alguma maneira, pode ser interessante para mais gente e ele faz chegar em outras pessoas também. No fundo, o que a gente deseja é isso, é que a nossa partilha da palavra seja uma oportunidade, quem sabe, para alguém que está passando por algum momento de maior necessidade ou alguém que está buscando conhecer um pouquinho a palavra, tenha acesso a ela, né? O nosso desejo é sempre que as pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Então, se o YouTube pode fazer esse trabalho para a gente, que bom, vamos botar ele para fazer. Né? Aproveita aí essa dica, padre, e faz o convite para o dia 15, 16 e 17. É verdade, vamos fazer convite. Bom, temos Eu quero falar mais uma coisinha. Fala. Então, Padre Antônio, acho lindo os capuchinhos abençoando os carros. No dia de São Cristóvão isso também acontece, né? E a bênção na casa, aí é bênção sacerdotal. Claro que a mãe podem, né? Mas essa bênção sacramental que uma vez por ano a igreja, né, sugere que seja dada na casa, não necessariamente está vinculado à intronização do Sagrado Coração de Jesus, né? Mas muitas vezes sim. Mas há um momento em que a gente chama um sacerdote para abençoar a nossa casa. É isso, Padre Antônio? É o ideal, quando você vai morar numa casa nova, quando você vai... eu acho que é interessante, é legal chamar o padre para abençoar aquela casa, né? Depois, os pais podem fazer isso, devem repetir isso, né? Lá na paróquia, agora, porque normalmente na festa da Epifania é o dia em que tradicionalmente se abençoa as casas, né? Padre Antônio? E aí lá na paróquia a gente pede que as pessoas levem água para a gente abençoar e a gente dá uma oração que as pessoas fazem em casa. Isso no domingo da Epifania. Mas isso tem outros lugares que fazem em outras datas, enfim. Mas é uma coisa possível, porque aí também não dá para a gente, imagina, né, sair abençoando. Levar a chave de casa. Não rola, não precisa levar a chave de casa. As pessoas levam a água para abençoar e depois vão em casa e aspergem a casa com a oração que é feita. Antônio. Existem bênçãos que são... vamos dizer assim, previstas, né, para os leigos fazerem. Então, a gente aproveita isso também. Mas, na verdade, isso tudo são maneiras de marcar os momentos importantes da nossa vida com um sinal da bênção de Deus, um sinal da nossa fé, da nossa súplica confiante a Ele e um sinal de que nós cremos que Ele está comandando bênção sobre a vida da gente. Né? Quando se vai mudar para uma casa nova, em algumas épocas, né, do ano, na Europa há muito isso, né, abençoar os campos, ou então as colheitas disso ou daquilo, né, ou os rebanhos. Aqui no Brasil a gente não tem tanto costume de fazer isso, mas em algumas regiões sim. Né? No sertão tem, Padre Antônio. O senhor conhece aquele testemunho lindo daquela cidade do sertão baiano, o povo passando necessidade, pediram ao padre com uma confiança total que a bênção... O senhor sabe dessa história linda? O padre abençoou a plantação de feijão e abençoou com a bênção do Espírito Santo. Padre Antônio, eu tinha até algum tempo atrás. Cada carocinho de feijão tinha aquele... A forma tem várias coisas assim que... No Brasil também tem. O pessoal tem. conta, mas não é um hábito assim porque isso na Europa todo ano fazem, tal época. É bem comum abençoar a colheita, a plantação. Enfim, mas isso é um sinal bonito. A gente não pode perder essas coisas. É verdade. Porque se a gente esquece que a nossa vida é acompanhada pela graça de Deus, a gente fica muito por conta da gente e aí não vai bem, né? Então... viver esses momentos, repito, não como coisas mágicas, né? Mas como sinais de que nós estamos usando a autoridade que nos foi dada em Jesus Cristo. Acho que isso é que é o importante, né? Ele une a terra e o céu, ele faz essa conexão entre a terra e o céu. Então, quando se ora em nome de Cristo, de fato, algo novo acontece naquele lugar, com aquelas pessoas, e isso tem que acompanhar a vida da gente. A nossa vida é cercada pela bondade e pela bênção de Deus. A gente não pode perder essa consciência, essa certeza que acompanha a igreja há milênios, né? Então, a gente não pode perder isso justo agora, num tempo em que a gente
vê tantas pessoas descrentes, né, imaginando que a vida é um grande acaso, né? Os cristãos não veem a vida desse jeito, né? Então, nossa vida é cercada, é acompanhada pela bênção de Deus e, de algum modo, nós a recebemos e a transbordamos ao nosso redor à medida que vamos caminhando por ela. Padre Antônio, o senhor não sabe assim como está sendo bom para todos nós, porque é aquilo que eu falei no início, a gente associa muito, né? Até os incrédulos, né? Eu vou lá para pegar uma bênção, né? E aí, dali a um ano que vem eu volto. Então, essa compreensão que eu creio o Espírito Santo está derramando em nós, de entender que não é nada mágico, né? A palavra Efésios e outras, né? Deus derramou bênçãos espirituais de toda sorte, de todo tipo, essa compreensão e que nós fomos chamados a abençoar, isso eu creio que nesse início de ano está nos ajudando muito, Padre Sim. Antônio. É aquela história, né? A sair da magia. A turma do eu vou receber a bênção e tchau, ano que vem eu volto. Não entendeu nada, né? Porque não é assim que funciona, né? Você pode até receber muito, se você perde muito, é aquela história, entra por uma mão, sai pela outra, né? O que faz a gente ser capaz de reter as bênçãos e multiplicá-las é o andar com Deus. Sem isso não adianta, ele nos dá muito e a gente também perde muito, né? Se a gente não caminha com ele, se a bênção não se transforma num viver, né? Num projeto de vida com Deus. Então, não adianta a gente também ficar fantasiando coisas que, né? O que Deus tem para nós não são momentos eventuais ou coisas de vez em quando, ele tem para nós uma vida nova. Né? Viver essa vida nova significa que está à nossa disposição todo o tempo um manancial da parte de Deus, um manancial de recursos da parte de Deus. E à medida que eu vivo a minha vida nova, eu vou tomando posse, eu vou fazendo uso desse manancial de recursos que Ele me dá. Faço isso pela oração, faço isso abençoando, faço isso intercedendo e por aí vai. Caso contrário, pensar que a bênção é uma palavra que pronto. Isso não é o que Deus tem para a gente, né? Deus tem para a gente não remendos, né? De vez em quando. Ele tem para a gente vestes novas, uma vida nova. E nessa vida nova não nos faltam os recursos necessários da parte do Senhor. E aí, à medida que eu alimento a minha fé, vivo de fé na oração, abençoando e sendo abençoado, aí a coisa, né, flui, né? O transbordar acontece. Esse é o chamado de Deus para a gente. Amém. Então, antes de pedir ao Senhor a bênção sacerdotal, os avisos que eu acho que esses dois encontros têm tudo a ver com a bênção. Avisos paroquiais, vamos lá. Bom, primeiro aviso é que a gente volta agora com as atividades aqui na comunidade, mais, né, intensamente, na próxima segunda-feira. Festa linda! Dia 8 de janeiro, que esse ano vai ser a festa do batismo do Senhor. Então, no horário do grupo de oração da noite, a gente vai ter a Santa Missa, 20 horas. E os irmãos que desejarem estar com a gente, vamos fazer a renovação das promessas do batismo. Glória. Vamos viver essa festa que para nós aqui da comunidade é especialmente querida, porque o nosso compromisso fundamental na comunidade Bom Pastor é que a gente viva integralmente a graça do nosso batismo, ou seja, que a gente viva tudo aquilo que Deus sonhou para nós ao nos unir a Jesus no nosso batismo. Então, dia 8, segunda-feira, 20 horas, 8 da noite, a missa, lá na capela, lá embaixo, a missa é de início de atividade da comunidade desse ano e a festa do batismo do Senhor. Todos convidados. Convidadíssimos. O outro convite é para um aprofundamento nos dias que eu esqueci. Eu não sei. 15 a 17. 15 a 17. 15, 16 e 17 de janeiro. Lembrando que a gente está no ano da oração. Isso, segunda, terça e quarta-feira, 15, 16 e 17, a gente vai ter um aprofundamento sobre a oração do Pai Nosso, porque o Papa Francisco convidou a igreja a viver 2024 como um ano especial de oração em preparação para o jubileu de 2025. A cada 25 anos, a igreja celebra um ano de jubileu, um ano em que se concedem
indulgências especiais, um ano em que a igreja celebra de modo especial a alegria da salvação. Então, preparando esse ano, o Papa Francisco decidiu, olha, vamos fazer de 2024 um ano de intensas orações. E aí, aqui na nossa arquidiocese isso está sendo bem, né, falado, bem proposto, e aqui na Comunidade Bom Pastor a gente achou que seria legal começar logo o ano fazendo algo. Então, o modelo de oração que Jesus nos ensinou é o Pai Nosso. Então, o nosso convite é nos dias 15, 16 e 17, segunda, terça e quarta-feira, 8 da noite, aqui na nossa comunidade. Segunda, acho que vai ser lá embaixo, né, Segunda Iete? na igreja, lá na e igreja, os outros 2 dias aqui no nono andar. Terça e quarta aqui no nono andar. Né? A gente fazer um aprofundamento sobre a oração do Pai Nosso. Tem gente que não sabe. Nós estamos na paróquia Nossa Senhora de Copacabana, em Santa Rosa de Lima, e o endereço é Rua Hilário de Gouveia, 36. A comunidade fica no nono andar. Você é bem-vindo para receber mais bênçãos através de nós. Pronto, e aí nesses 3 dias de partilha, eu acho que vai valer a pena a gente estar junto, aprendendo com o Pai Nosso, algo para a nossa vida de oração. Né? Jesus apresentou o Pai Nosso como um modelo de oração, não só como uma fórmula de oração. Então, ensina a gente a rezar melhor o Pai Nosso. Então, a gente vai esmiuçar um pouquinho, e aí fica o convite para os irmãos que desejarem. É só chegar, não precisa fazer inscrição, nada. 15, 16 e 17, 20 horas. No dia 15, na igreja, no térreo, e nos dias 16 e 17, no nono andar, a sede da comunidade. Que inspiração a gente começar o ano 3 dias mergulhando no Pai Nosso, para poder viver bem o batismo, né, Padre Antônio? Viver como filho e filha de Deus, né? Pois é, Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. E ele veio para isso, para nos dar esse Pai, o seu Pai se tornar nosso Pai. Então, vamos aproveitar, rapaz, tanta coisa boa. Não sei quem é que pode dizer que os tempos são especialmente ruins. Não. Deus está fazendo muita coisa boa. A gente temos que divulgar o que ele está fazendo. E temos que dar mais atenção ao bem que Deus faz do que qualquer outra coisa. Né? Então, vamos lá para frente. Antônio. Laura, vamos orar então. Iete, tudo tranquilo? Aí do esconderijo, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo. Mas olha, tá todo mundo insistindo de fazer mais lives, hein? Isso aí, coragem, vamos lá, beleza, vamos nós. Quarta de tarde é um dia bom pra gente fazer isso, você nem faz ideia. Muito bem, vamos lá. A gente quer orar pelos irmãos que estão com a gente agora e orar com os irmãos, né? Vocês também abençoem a gente. Amém. Daí de casa, de onde vocês estiverem, comandem bênção de Deus sobre a vida da gente também. Precisamos, estamos juntos, somos irmãos, mas daqui... Padre Antônio, um minuto. Eu lembrei que o Papa sempre pede, insiste, orem por mim, né? Então, uma maneira muito concreta e amorosa da gente abençoar o sacerdote, da gente orar. Então, antes do Padre Antônio, ou depois, ministrar a bênção sacerdotal, deixar o Espírito Santo incutir isso no nosso coração, né? Porque aí a gente acha que os sacerdotes são uma fonte inesgotável de bênçãos, né? Mas nós também somos batizados e devemos e queremos, como a palavra diz, abençoar orando para o sacerdote. Então, a gente quer completar essa bênção que o Senhor vai nos dar, Padre Antônio, orando pelo Senhor e por cada sacerdote que nos abençoa. Isso, a fonte da bênção é Jesus. O sacerdote é o cano. E o cano, às vezes, entope. Entope, né? Então, precisa de oração também, com Amém. certeza. Muito bem, vamos nós, irmãos. Estamos certos de que o nosso Pai Celestial está conosco, está entre nós, que estamos juntos agora num só coração, como se fosse um grande cenáculo em vários lugares, mas somos um só coração diante dos olhos do Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos ao Pai que derrame a sua graça, a sua bênção sobre cada irmão e irmã que está conosco nessa partilha. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um e o Senhor tem um bem-querer para a vida de cada um de nós e dos nossos irmãos. Sabemos que o Senhor deseja nos abençoar. Então, com o nosso coração cheio de confiança,
nos colocamos agora diante do Senhor, sedentos de bênção, abertos para sermos abençoados. Pai querido, oramos por aqueles que estão passando por momentos especialmente difíceis. Oramos pelos enfermos do corpo, da alma, pelos desempregados, pelos endividados. Oramos pelas famílias, de modo especial aquelas que estão passando por dificuldades de qualquer espécie. Oramos, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que tem necessidades que nós sequer imaginamos, mas que o Senhor conhece por inteiro. Vem em socorro agora dos teus filhos e das tuas filhas. Estende as tuas mãos amorosas e poderosas. Comanda a tua bênção. Faz com que brote um manancial da tua misericórdia se derramando em direção da vida e do coração desse irmão, da sua casa, dessa irmã, da sua família. Pai Santo, nós cremos no amor que há no seu coração. Amém. O Senhor nos quer bem e o Senhor se alegra em nos abençoar. Agradecemos porque hoje entendemos o quanto temos sido abençoados. Amém. Somos herdeiros de bênção. E o Senhor faz de nós nessa tarde bênçãos para abençoarmos também a muitos. Senhor, eu te peço que esse irmão, que essa irmã que está rezando com a gente agora, seja uma bênção. Amém. Que a sua lembrança possa ser motivo de alegria para muitas pessoas. Amém. Abençoa e faz desse irmão, dessa irmã, um abençoador, uma abençoadora. Que onde ele estiver, que onde ela estiver, chegue a tua bondade e a tua misericórdia. Onde os seus pés se colocarem, ali possa se derramar um manancial de graça, de salvação, transformando, mudando. Obrigado, Pai, porque esses irmãos que estão orando conosco estão nessa terra, vieram a essa terra para romper o círculo vicioso da maldição. O círculo vicioso da maldição que estava circulando na sua casa, na sua família há gerações, é arrebentado agora. E esse irmão, essa irmã, é bênção na sua família. É fluir da bênção do Senhor na sua casa, na história da sua família. Obrigado, Senhor, porque esse círculo de maldição no qual esse irmão, essa irmã estava inserido no seu ambiente de trabalho é rompido agora. O Senhor está dando forças para que ele ou para que ela abençoe seus colegas de trabalho, seus chefes, e o círculo da maldição é rompido e entra um ar novo nesse ambiente de trabalho e o Senhor vai agir com a sua mão poderosa. Foi vencida a trama da maldição nesse lugar. Te agradecemos, Senhor, porque cada um desses irmãos e irmãs é a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Nenhum deles está por acaso nesse lugar. O Senhor está fazendo deles uma janela para que a sua bênção se derrame sobre o lugar onde eles estão, o lugar onde eles estão inseridos nesse momento das suas vidas. E algo bom do Senhor começa a se mover através desses irmãos em tantas situações que antes estavam fechadas para a bênção de Deus. Agora a janela da bênção foi aberta pela nossa oração, pelo nosso clamor, e algo novo do Senhor vai começar a acontecer. Porque cremos isso, porque declaramos tudo isso, te bendizemos, te louvamos, Pai, no nome poderoso de Jesus, na autoridade do nome de Jesus que nos deste, essa autoridade sobre a qual estamos assentados, na qual estamos baseados como embaixadores de Cristo nessa terra. Por tudo te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai amado. Pedimos a bênção de Deus sobre cada irmão e irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Amém. Que o Senhor volte para ti a sua face e te seja benigno. Que o Senhor se compadeça de ti. Que Ele te conceda a sua graça e a sua paz. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. 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 Oh, glória. Muito bem. Iete, tem pessoas que não puderam ver ao vivo, mas vai ficar gravado, né? Claro que vai ficar Tá, gravado. então- Então podem ver depois e podem compartilhar também. Eu esqueci de falar para vocês, que agora também esqueci novamente. Então fica para depois eu lembrar. Então ótimo, né? Nossa, mãe, isso é que é recado bem dado. Eu esqueci do que eu tinha esquecido, mas quando eu lembrar eu vou falar. Tranquilo, a gente espera. O povo, lembrei. O Lembro, povo está querendo saber se o aprofundamento vai ser transmitido, Ai. se vai ser live. Não sabemos ainda, né? Não sou muito chegado, não, mas eu prefiro ver as carinhas do pessoal aqui com a gente. Isso! Sei lá, eu acho que, em princípio, a gente não transmite, não. Pode ser que depois a gente Tá. grave áudio, depois a gente coloque alguma coisa Em áudio, no né? ar, talvez. Mas, assim, a gente conta Vem com a pra cá, presença do vem pra pessoal. cá. Igreja, a gente tem que estar juntinho, né? Então, Bem juntinho. vamos lá, o pessoal vem, eu venho do Meyer, o pessoal vem também, vamos lá, né? Beleza. Gente, tamo junto, obrigado pela companhia, hoje aqui tá animado, Hoje aqui né? Tá bom O aqui o estúdio negócio. aqui nunca teve com tanta gente. Pois é, Deus abençoe muito e uma alegria poder começar o ano com os irmãos, verdade, partilhando Padre a Antônio. palavra. Vocês desculpem os erros, porque não tem script nenhum, né? Não. Então a gente às vezes fala coisas que podiam ser faladas de um jeito melhor se fosse pensado assim com antecedência. Mas desculpem o mau jeito, mas estamos juntos e com a graça de Deus vamos caminhar de graça em graça, de bênção em bênção, na presença do Senhor nesse ano. E vamos nós, Laura. Amém. Até quarta. Com a graça de Deus. Com a Até graça de quarta-feira. Deus.